Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 5. Vou precisar sentar. Posso ler, amém? Segunda Timóteo 4, 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O Espírito Santo, pela vida de Paulo, deu essa ordenança para Timóteo, seu filho na fé. E hoje o Espírito Santo diz para mim e para você, para a gente também ser sóbrios em todas as coisas. E suportar as aflições. E fazer o nosso trabalho. No caso, o trabalho de Timóteo, ele era um evangelista. Tinha outras funções. Mas o ministério que o Senhor deu para ele foi evangelismo. E o Espírito Santo, por Paulo, deu essa ordenança para ele, para que ele cumprisse o ministério dele cabalmente, ou seja, como tem que ser, não de qualquer jeito. Deus colocou um tema no meu coração para a mensagem de hoje, que é o seguinte: tribulação, provação, depressão, versus o chamado de Deus. Ok? São 3 palavrinhas: tribulação, provação, depressão, versus o chamado de Deus. Irmãos, eu tenho notado, e eu penso que você também, que hoje há muitos crentes desinteressados pelo chamado e desanimados com o ministério onde o Senhor os plantou. Isso de modo geral. A gente se relaciona com vários pastores, principalmente os irmãos da Rames, mais com eles, claro, e a gente compartilha, e isso é geral. Será que é porque esses irmãos estão sentindo na pele os efeitos da pandemia? Ou será porque estão sofrendo outras? Ou será que estão sofrendo por outras causas? No dia 30 de maio desse ano, o tema da mensagem, os irmãos vão se lembrar, foi a figueira frutífera. Infrutífera, melhor. A figueira infrutífera. Lembram-se dessa mensagem? Então, o Senhor, irmãos, tem nos falado insistentemente acerca do nosso chamado. E esse ano de 2021 para nós é o ano do chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O Senhor tem falado insistentemente acerca do nosso chamado e da missão. Né? Naquela ocasião, quando Ele nos falou sobre a figueira infrutífera, Ele nos advertiu, né? Para que aqueles que não estavam cumprindo o chamado e a missão se arrependessem. Porque, irmãos, nós somos discípulos e servos do Senhor. Então nós temos que cumprir o nosso chamado e a nossa missão. E ele falou também que nada, absolutamente nada, poderia nos desanimar,
nos impedir, nos paralisar e nos fazer desistir dele e do chamado que ele nos fez. Hoje nós cantamos um cântico aqui. O que vem para tentar ferir o valente de Deus? O que será que pode nos fazer desistir, irmãos? A palavra de Deus diz que nada, absolutamente, pode fazer com que a gente desanime, impeça a gente, de fazer a obra do Senhor, desistir de Deus e do chamado que Ele nos fez. Irmãos, há crentes que não entendem uma coisa, que quando estão desanimados no seu ministério local e desinteressados pelo chamado e a missão, é porque na verdade estão desinteressados do próprio Senhor e desanimados, irmãos, com o Senhor. Você compreende isso? Porque o chamado é de Deus, a missão é de Deus, tudo é de Deus. E se de repente eu estou desanimado, eu estou desinteressado da missão, do chamado, é porque eu estou assim em relação a Deus. Então, amados irmãos, nós estamos nos tornando, como a Ângela orou, nós estamos nos tornando praticantes da palavra de Deus ou apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Eu queria que a Brenda colocasse Tiago 1:22. E quando sair lá, se faz assim, para mim não virar, senão... Saiu lá? Olha o que está escrito lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem apenas ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Tiago 1:22. Esse verbo tornar, irmãos, ele transmite a ideia de continuidade. Ou seja, à medida que a gente ouve a palavra, a gente vai obedecendo. E a gente vai se tornando. A gente ouve e vai se tornando praticante daquilo que Deus está falando. De repente, eu não pratico algo nem você, porque a gente não, de repente, desconhece alguma coisa da palavra. Mas a partir do momento que eu recebo a informação de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que praticar. Então é isso que o versículo está dizendo. Tornai-vos, pois. Isso aí, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Eu e você, nós temos que nos tornar praticantes da palavra. E o Senhor tem falado grandemente, irmãos, no nosso coração. E praticar a palavra de Deus significa obedecê-la. Obedecer tudo aquilo que o Senhor está falando. Nós sabemos, irmãos, que Jesus é o verbo de Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus. Se você for ler lá o original de João, capítulo 1, você vai ver que a palavra no original para verbo é Logos. É a palavra de Deus. Então Jesus, ele é a palavra de Deus, que se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Amém? Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então nós somos nascidos de Deus. Nós não cantamos aqui? Sou nascido de Deus. Aleluias. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, para mim. O que mais deseja alguém que nasceu de novo em Cristo? Nós não cantamos? Sou nascido de Deus, oh, glória. O que mais deseja, irmãos, uma pessoa que nasceu de novo em Cristo? Sabe o que essa pessoa mais deseja na vida, irmãos? Orar
e se alimentar da palavra de Deus. Orar sem cessar é a ordem que o Senhor nos dá. Para que cada vez mais, irmãos, a gente tema mais a Deus e seja íntimo dele. E eu já falei aqui pelo Espírito, irmãos. Lá no livro dos Salmos está escrito que a intimidade do Senhor não é para qualquer um, não. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluias. Então, quem nasceu de novo em Cristo, né, quer orar sem cessar, cada vez mais, né, para ser mais temente a Deus e íntimo do Senhor. E também se alimentar da palavra de Cristo para que Cristo habite nele ricamente. Irmãos, Cristo não pode habitar em nós pobremente. A Bíblia diz que é ricamente. E para ele habitar em nós, ele que é a palavra, ele que é o Logos, eu tenho que todos os dias meditar na palavra do Senhor, né? Ler e meditar na palavra do Senhor. E receber da palavra do Senhor a revelação para a minha vida. E viver tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. E tudo isso, irmãos, para quê? Para que o propósito eterno de Deus se cumpra na nossa vida. Qual é o eterno propósito de Deus? Formar em nós o caráter do seu Filho. Ontem nós tivemos aula aqui no curso, começou o curso, né? Glória a Deus. E a primeira lição foi o caráter de Cristo em nós. Irmãos, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que nos parecer com Jesus Cristo. Então essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Ele está formando em nós o caráter do Filho dele. Deus quer que eu e você, a gente viva como Jesus viveu nesse mundo, né? Então Jesus, nos dias da sua carne, ele vivia por causa do Pai. Pois seu alimento era fazer a vontade de seu Pai e realizar a obra de Deus. Esse era o alimento do Senhor Jesus, irmãos. Fazer a vontade do Pai e realizar a obra do Pai. Jesus vivia em função disso. E Jesus e o Pai, como a Bíblia nos mostra, né, irmãos? Eles viviam em estreita intimidade. Sabe? Em estreita intimidade. Então o Pai, ele foi o centro da vida de Jesus Cristo. O Pai foi a única razão e ocupação da vida de Jesus. E é assim com nós, irmãos. Temos que viver com Jesus, intimamente, depositando nele, irmãos, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, pois vivemos por causa dele. Ele tem que ser o centro da nossa vida, irmãos, não tem jeito. Jesus tem que ser para nós, irmãos, o centro da nossa vida. Estou no centro da sua vontade, nós cantamos aqui. Então, irmãos, falar é fácil. Que a gente é isso, eu sou mais que vencedor, que Deus é o centro da minha vida, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas tem que ser na prática. Tem que ser no dia a dia. Tem que ser realmente na nossa vida. Então Jesus tem que ser para nós, irmãos, o centro da nossa vida. A única razão e ocupação da nossa vida. Se verdadeiramente nos alimentamos de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Nós nos alimentamos. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus e meditando nela, na verdade nós estamos nos alimentando do pão da vida, que é o nosso Jesus. Então Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo para nós.
Então, se verdadeiramente nos alimentamos de Jesus, então verdadeiramente viveremos por Ele. Quem é nascido de Deus, irmãos, e nós somos, amém? Naturalmente se alimenta de Jesus. Vive dele, por ele e para ele. Em Romanos 11:36, na parte primeira, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Então, os irmãos percebem que quantas canções a gente canta, e com os nossos lábios a gente declara todas essas verdades. E todas essas verdades, irmãos, que os apóstolos escreveram, na vida deles, era realidade, era verdade. E tem que ser na nossa, irmãos. Tem que ser na nossa. Então, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Por isso que tudo, agora esse eu quero ler com os irmãos, Colossenses 3:23, 24. Podia pôr um espelhinho aqui, Alexandre, ó. Né? Aí um retrovisor, né? Saiu lá. Olha o que está escrito lá em Colossenses 3:23, 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha que bênção. Sabe o que muitos crentes não entendem, irmãos? Que não existem duas maneiras para se viver. Uma com o Senhor e a sua igreja, e outra secular. Então tem muitos crentes que não entendem isso. Na cabeça de muitos cristãos existe uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Não existe isso, irmão. Nós só temos uma vida. E é uma vida com Deus. Por exemplo, para o verdadeiro cristão, não existe trabalho secular e obra de Deus. Para o verdadeiro cristão, irmãos, tudo é obra de Deus. Não existe trabalho secular. Tudo o que ele faz na vida é para servir ao Senhor, né? Para servir a Cristo, o seu Senhor. Porque para ele tudo pertence ao seu Senhor. Tudo é por meio do seu Senhor. E tudo é para o seu Senhor. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra Senhor, irmão, significa dono, proprietário. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Esse cântico também a gente canta, faz tempo que não canta. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então os irmãos percebem, a gente canta, declara, mas tem que ser realidade, irmãos, na nossa vida. Ser realidade na nossa vida. Aleluias. Por exemplo, quando você está lavando o seu carro, você não está lavando o seu carro. Você está lavando o carro do Senhor. Quando você está trabalhando lá naquela empresa, lá onde você trabalha, e você está fazendo aquelas peças, você está fazendo pro Senhor. Mulher, quando você está lavando louça, você está lavando a louça do Senhor. Quando você pinta a sua casa e reforma ela, você está pintando e arrumando e conservando a casa do Senhor, não é sua. Nada é nosso, irmãos. Tudo é do Senhor. Então a nossa mente precisa ser renovada nesse sentido. Que nada é nosso, irmãos, tudo é do Senhor. Então se tudo é do Senhor, então tudo que eu faço é obra do Senhor.
Não existe trabalho secular, tudo é para o Senhor, irmãos. Eu estou assim muito feliz, né? E creio que o Senhor ainda mais, em saber que há irmãos, já há irmãos, né? Que após ouvir aquela mensagem que ansiedade é falta de fé, lembram-se? Ansiedade, irmãos, é falta de fé. Já tem irmão que já está deixando de ficar ansioso. E é isso, irmãos. Se ansiedade é falta de fé e não serve para nada, então vou largar isso para lá. Eu vou confiar naquilo que o Senhor fala na sua palavra. Aleluias! Irmãos, algo que tem causado desânimo no ministério local, em muitos crentes, isso de maneira geral, né, irmãos? Porque nós temos amigos pastores e 60%, 70% da igreja até hoje não voltou. Está vagando por aí. Então, algo, irmãos, que tem causado desânimo no ministério local, né, onde o Senhor plantou as pessoas ali, e de repente desinteresse pelo chamado de Deus, irmãos, é a depressão. Depressão é uma doença. E geralmente quem está depressivo, sabe o que ele faz? Acaba deixando os seus encargos ministeriais. E também deixa de congregar aos domingos. E também não participa das células. Sem contar aqueles que até se desligam do ministério local onde Deus os plantou. E isso, irmãos, por causa da depressão. De repente, a depressão até nos atinge, irmãos. Pode ser através de pecado ou não. Mas ela não pode nos parar, irmãos. E nem fazer com que a gente desista de Deus, da igreja, do chamado e da missão e de servir. Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para servir. O próprio Senhor disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Aleluias. Então a depressão, ela tem feito isso, irmãos, na vida de muito crente. Tem paralisado. Tem feito desistir, abrir mão das coisas que Deus entregou. Os irmãos conhecem a história do profeta Elias? O profeta Elias, por exemplo, ele era um homem semelhante a nós. Ele não flutuava, sabe? Ele não era uma pessoa assim, especial. Ele era um homem como eu e você. A Bíblia diz isso. Que Elias era um homem semelhante a nós. Ele dependia totalmente de Deus, irmãos. E fazia grandes milagres em nome de Deus. Ele confrontou lá os pecados de Acabe. Ele enfrentou e venceu os profetas de Baal e fez muitas outras coisas. E de repente ele tirou os olhos do seu Senhor. E passou a olhar para as circunstâncias. E para as ameaças que a Jezabel, que era filha de Acabe, começou a fazer para ele. E sabe o que ele fez? Fugiu. Fugiu. Você conhece a história, né? De repente, sabe onde ele estava, irmãos? Numa caverna escura. Sozinho e com depressão. Pensa, um profeta de Deus, que fez tudo o que fez, que a Bíblia revela, de repente, no fundo de uma caverna escura, sozinho e com depressão, e pedindo para si, sabe o quê? A morte. Pensa, irmãos,
Um homem nesse estado, um homem de Deus. Só que há muitos crentes assim hoje. Aí sabe que Deus perguntou para ele? O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí, cara? Dentro dessa caverna? Então Deus não desistiu dele. Deus cuidou dele, irmãos. Porque ele era um profeta de Deus. E que profeta, hein? Que profeta. E sabe qual foi o remédio que Deus deu para ele? Para curar a depressão dele? Trabalho. Falou para ele, ó, vai cumprir o teu chamado. Então sabe qual é o remédio para você que está depressivo, que largou tudo, que é você cumprir o seu chamado. Deixa eu ver, eu escrevi aqui, tá? 1 Reis 19, 15 e 16. Saiu? Disse o Senhor a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Então ele estava lá na caverna, escura, sozinho, maior depressão, e Deus perguntou o que ele estava fazendo lá, e Deus falou para ele fazer isso. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Obedeceu. E foi fazer o que o Senhor mandou, cumpriu o chamado dele. E a depressão, irmãos, foi embora. A depressão foi embora. Hoje os depressivos não ficam em cavernas. Sabe onde eles ficam? Trancados no quarto, de repente. Lá debaixo do cobertor. E ficam lá. Jesus, irmãos, também ficou profundamente angustiado. Jesus, nós sabemos, né? Ele tinha a natureza de Deus. Plenamente ele tinha a natureza de Deus. Só que ele se tornou-se semelhante a nós. Irmão, se Jesus não fosse homem como eu e você, nós não teríamos um Salvador. Jesus, ele foi um homem como eu e você. Só com uma diferença, sem pecado. Então Jesus, quando ele nasceu 100% homem e 100% Deus. Jesus, irmãos, nunca deixou de ser Deus. Quando ele nasceu, ele assumiu uma forma que ele nunca tinha antes, a forma humana, para se identificar comigo e com você, para ser um perfeito sacrifício, né, para nós, pois ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos, né, ser salvos por ele. Então, eu creio, né, irmãos, que o momento mais difícil pelo qual Jesus passou na sua vida terrena foi lá no Getsêmani. Porque a Bíblia diz que lá ele estava apavorado. Ele estava agoniado. Ele estava profundamente angustiado. Mas Jesus? Sim. O homem Jesus, o nosso Senhor e Salvador, estava apavorado, sim. Agoniado e profundamente angustiado. A ponto do suor dele, né, se transformar em gotas de sangue que caíam sobre a terra. Você já suou? Todos nós já suamos, né? Imagine você suando sangue.
Sabe o que isso significa, irmãos? Uma agonia muito grande. Mas por que, irmão, Jesus estava assim? Porque ele sabia que o Pai iria abandoná-lo. Ele sabia que o Pai o abandonaria e desampararia ele. Quando ele assumisse a nossa culpa e o nosso pecado. Lá na cruz, Jesus disse assim: Eli, Eli, sabachthani, lama sabachthani. E em seguida vem a tradução: meu Deus, por que me desamparaste? Então, naquele momento, Deus tinha desamparado Jesus. E toda a depressão que Jesus estava sentindo no Getsemane é por causa disso. Não foi por causa da cruz, não, irmão. Porque ele veio para morrer. É que ia acontecer uma coisa com ele que nunca tinha acontecido, irmãos. O Pai iria abandoná-lo. Não por causa dele, dos pecados dele, porque Jesus nunca pecou, mas por causa de nós, irmãos. Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa. Ele morreu por nós, irmãos. E Jesus, irmãos, é o nosso exemplo maior. Mesmo passando por tudo que ele passou, irmãos, sendo homem, ele não desistiu do seu ministério. Ele não desistiu, irmãos, do propósito que Deus tinha na vida dele, que era morrer por nós e salvar a humanidade. Ele foi até o fim. E graças a ele, irmãos, hoje nós somos salvos. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você, para aqueles que estão de repente depressivos, não desista do chamado. Sabe, não se isole. Uma das coisas que a depressão faz é isso, irmãos. Ela faz com que as pessoas se isolem quando elas mais precisam das pessoas. Ainda mais nós que somos crentes. Que precisamos uns dos outros, irmãos, que pregamos comunhão, unidade, aliança, e de repente eu me isolo. Isso aí não condiz, irmãos, com o Evangelho. Se eu estou depressivo, o melhor lugar para mim estar é no meu ministério local. Em comunhão com o meu pastor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os meus irmãos, cumprindo o meu chamado, irmãos. E também as minhas responsabilidades ministeriais. Esse é o melhor remédio, irmãos, para a depressão. Não é ficando em casa, se isolar. Aquele que se isola, está escrito em Provérbios. Ele se insurge contra a própria sabedoria. E é isso que o diabo quer. Então, o que você está fazendo dentro do quarto trancado? Sai daí. Deus está lá na porta. E aí, o que você está fazendo aí? Sai daí. Tem muita coisa para fazer lá na obra. Você está aí se lamentando, murmurando. Sai desse lugar aí. Por outro lado, irmãos, há crentes que por estarem passando por várias provações e tribulações na vida, também deixam. De repente a pessoa não está nem depressiva, mas ela está com tanto problema na vida, tanta provação, tanta tribulação, que ela acaba deixando seus encargos ministeriais, também deixa de congregar aos domingos, de participar das células. Por quê? Porque está com problema. Pastor, estou cheio de problema na vida. Sem contar que alguns também, até se desligam do ministério local. Essas pessoas, na realidade, irmãos, estão ouvindo a voz da alma delas e até do diabo. Porque, irmãos, se a gente parar de fazer a obra de Deus,
Se a gente abrir mão do nosso chamado, porque a gente está passando por provação e tribulação, irmãos, não ia ter ninguém na igreja. Nem eu estaria aqui, nem a Ângela. Mas tem gente, irmãos, que acha que tem que fazer isso. E porque está cheio de tribulação e provação, tem que largar tudo. Né? Então essas pessoas, na realidade, elas estão ouvindo a voz da alma delas e até a voz do diabo, irmãos. Né? E estão obedecendo. Ao invés de obedecer a Deus, que é o Salvador da alma delas, em vez de dar ouvidos ao Senhor, o Salvador da alma delas, está dando ouvido para a alma, a própria alma, para o eu e até a voz do diabo. Então, irmãos, se as tribulações e as provações pelas quais a gente passa na vida, se elas não forem por causa de Jesus e do Evangelho, sabe o que a gente precisa fazer urgentemente? Se arrepender. Porque quando a Bíblia fala de provação e tribulação, irmãos, que esses homens passaram, foi por causa de Jesus e do Evangelho. E hoje muitas pessoas que estão passando, muitos crentes que estão passando tribulações e provações, não é por causa do Evangelho, não é por causa de Jesus. É por causa de si mesmo. É por causa dos seus próprios interesses. Agora, se a gente estiver passando provação e tribulação, irmãos, por causa de Jesus e do Evangelho, então sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? O que a palavra de Deus diz: nos gloriar e nos alegrar. Mas pastor, isso aí não está escrito na Bíblia. Onde já se viu se alegrar na tribulação e na provação? Está escrito sim. Vamos lá ler Romanos 5, 3, 4. Vou ter que ler que eu não passei aqui. Vou ter que ler agora. Levantar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança. Então, quem é atribulado, irmãos, passa a tribulação por causa de Jesus e do Evangelho, né? Essa tribulação, como estava escrito, produz perseverança. Tiago 1, 2 a 4. Se você está passando por provação, irmão, você alegra. Dá pulo de alegria. Oh, glória. Meus irmãos, Tiago 1, do 2 ao 4. Tem irmão aqui? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha aí, irmãos. Né? Então a gente tem que se alegrar e muito, se nós estamos sofrendo por causa do Evangelho e por causa de Jesus. Agora, se for por causa dos nossos próprios interesses, irmãos, aí a gente tem que se arrepender. Porque se eu estou sofrendo por causa dos meus próprios interesses, é porque eu já deixei de lado os interesses de Deus. Né? Então eu estou cuidando das minhas coisas, eu estou procurando os meus interesses, e não entendi até agora que tudo que eu tenho não é meu, é tudo do Senhor. É tudo do Senhor. Então o melhor lugar, irmãos, para os atribulados estarem é no seu ministério local. As pessoas que estão atribuladas, passando provação e não estão participando do ministério, de repente deixaram de fazer as suas funções ministeriais, de repente estão em casa e não estão resolvendo nada. Porque a bênção está aqui, irmãos.
Deus ordenou a bênção na comunhão, não é no isolamento. No isolamento, irmãos, é maldição. A bênção está na comunhão. E comunhão é só na igreja, é com os irmãos. Aleluias. Então, o melhor lugar para os atribulados estarem, irmãos, é no seu ministério local. Em comunhão com o Senhor, com os irmãos em Cristo, cumprindo cabalmente o seu ministério, né? Cumprindo a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito lá em 2 Coríntios 4:8, né? Que em tudo, irmãos, nós somos atribulados. Em tudo. Porém, não angustiados. Em tudo a gente é atribulado, irmãos. Então, a tribulação, a provação e a depressão, essas três coisas, de repente, têm obtido vitória na vida do crente. E ele tem aberto mão do seu chamado. Então, que isso não aconteça na nossa vida, no nosso ministério e em nenhum outro ministério. Que a gente realmente confie no Senhor até o fim. Dificuldades vão vir, né, desafios, mas a gente tem que enfrentar todos eles. E é assim que a gente cresce. É assim que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. É assim que a gente vai se santificando, né? Deus, Ele concede a cada um de nós determinados dons e ministérios. Eu recebi do Senhor dons, ministérios, você também. Mas eu entendo, irmãos, que o chamado de Deus, ele não se restringe apenas aos dons que Deus me deu e aos ministérios que Deus me deu. Eu não posso pensar assim. Eu me lembro de um irmão que fez parte do nosso ministério lá atrás, bem lá atrás. Acho que nenhum dos irmãos conhece. Talvez alguns mais antigos conheçam. Não vou falar o nome, né? Mas uma vez nós estávamos fazendo uma obra na igreja e tinha que quebrar uns pisos lá, fazer um monte de coisa. E eu dei um martelete grandão para ele, né? Ele ajudar lá. Ele me disse assim: pastor, me desculpe, mas Deus não me chamou para isso. Eu falei, tá bom, então me dá aqui. Aí fui lá quebrei, ajudei os irmãos. Ele ficou lá olhando, porque alguém falou para ele que o chamado dele era pastoral. Então o negócio dele era pregar e cuidar de ovelha. Então, irmãos, por exemplo, embora eu seja um pastor, né, o Senhor me chamou antes de tudo para servir. E servir, irmãos, onde for preciso. Onde for preciso. E eu escrevi aqui, irmãos, assim: mesmo que eu fique sobrecarregado e fatigado, ainda assim, preciso sempre estar disposto a fazer o que for preciso na obra do Senhor. Eu sou pastor, mas também toco no louvor. Sou supervisor de célula. Se precisar limpar a igreja, a gente limpa. Se precisar fazer alguma coisa, a gente faz, porque o meu chamado não se restringe apenas ao ministério que Deus me deu. Bom, agora o meu ministério é esse, eu só vou cuidar disso. Não. Eu vou fazer, irmãos, o que precisar ser feito. O que depender de mim, eu vou fazer. E que seja assim também na sua vida. Na vida de todos nós, né? Mesmo que a gente fique sobrecarregado, irmãos. De repente você já tem um ministério, uma função. E de repente surge uma situação, você tem que fazer outra coisa. Aí você vai falar, pô, não dá. Tem que dar, irmãos. Tem que se virar. Não pode dizer não para o Senhor.
Porque de repente é só um tempo, irmãos. Daqui a pouco aquela situação muda, você... Aí sabe o que acontece nesse meio aí? Deus está provando a gente. E Ele está chamando e de repente a gente está falando não. Né? E é duro, né? Deus ouvir não da gente. A gente pede tanta coisa para Ele, e de repente Ele pede algo para a gente e diz não. Então nunca diga não para o Senhor. O dia que o Senhor te convocar, seja claro, Ele sempre vai te convocar através da liderança. A liderança que Ele colocou sobre a sua vida. Você vai ser convocado e de repente, eis-me aqui, Senhor. Não tem essa de, olha irmão, eu vou orar para ver se Deus confirma. Não, não tem essa não. Enquanto você está lá orando, confirmando, Deus já chamou outro, o negócio já foi feito e você não precisa mais fazer. Irmãos, quando o teu líder chamar, não precisa orar. Vai lá e faz. Porque o tempo que você está orando, você está perdendo tempo e a obra precisa correr. Você compreende isso? Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não fizer isso, eu vou ser um servo inútil. Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então é assim, irmãos. Sabe o que é o servo inútil? Não serve para nada. Eu fui lá no dicionário ver. Não tem serventia, irmãos. Em outras palavras, é um imprestável. Olha que palavra dura, né? Jesus disse. Então, se eu fizer o que me mandarem, eu sou inútil. Então, irmãos, vamos nos esforçar para tirar o diploma de servo inútil. Pelo menos. Pelo menos esse, irmãos. O certificado, né, o diploma de servo inútil. Quem é o servo inútil? Que faz tudo aquilo que o seu Senhor pede. E quantas coisas, hein, irmãos, o Senhor tem pedido para nós aqui. Agora, imagine aquele que não faz nem aquilo que é pedido. Sabe, não é nem servo e nem crente. Se não faz nem o que o Senhor pede, na verdade não é crente nem servo, irmãos. Não é. Servo inútil é aquele que faz o que o Senhor manda. Então, a gente tem obedecido ao Senhor tudo aquilo que Ele tem ordenado? Quantas coisas, né, irmãos, o Senhor tem nos pedido, nos ordenado? Então, estamos obedecendo ao Senhor? Se sim, glória a Deus. Sendo servo inútil, mas pelo menos estamos servindo. Estamos fazendo pelo menos o que o Senhor está mandando. Mas o Senhor sempre nos pede mais. Justamente para a gente sair desse nível aí. Então, como eu disse, eu sou pastor. Mas de repente o Senhor me pede mais. E eu faço. Não para homem, é para Deus, irmãos. Como eu li antes um pouquinho aqui, lá em Colossenses. Nós servimos ao Senhor, primeiramente. Mas também servimos uns aos outros. Mas quando servimos uns aos outros, na realidade estamos servindo a Deus, porque é tudo para Ele. Então nós servimos a Deus. Então, amados, quando a tribulação, a provação e a depressão, esses três, a tribulação, a provação e a depressão, quando elas se levantarem contra o chamado de Deus, que Deus fez na sua vida, que a partir de hoje, que você obtenha vitória sobre elas.
Porque até hoje, alguns estão sendo derrotados pela tribulação, pela provação e pela depressão. Mas que a partir de hoje, irmãos, após a gente ter ouvido essa mensagem do Senhor, que essas três não tenham mais vitória sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado. Elas podem até bater na porta. A provação pode até nos atingir, as tribulações e a depressão. Mas a gente não vai parar. A gente vai avançar. Com dor, doendo, não importa de que maneira, rastejando, nós não podemos parar. Porque Deus nos prova nessas coisas para que a gente seja aprovado. Toda prova que Deus nos dá, irmãos, é para a gente ser aprovado. Né? E é disso que Deus espera de cada um de nós. Então que você guarde, né, no teu coração, no teu espírito, essa mensagem. E você continue meditando. A gente vai publicar lá no site da igreja, que você também possa reler essa pregação, assistir de novo os vídeos, né? Porque Deus tem uma mensagem para o nosso ministério. Deus está trazendo a mensagem para o nosso ministério, para a minha vida, para a sua vida, para nós crescermos juntos, para nós avançarmos juntos. E claro, Deus não quer, e nem a gente, que ninguém fique para trás. A gente quer avançar junto, irmãos. Então vamos crescer juntos, né? E vamos alcançar tudo aquilo que Deus já tem preparado por nós, para nós. Amém? Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para minha amada vir aqui à frente, e ela vai orar por nós. Se Deus colocou algo no coração dela, ela também vai falar. Amém. A gente fica constrangido, né, diante do Senhor, com esse tipo de palavra que vem. Porque o Senhor, só o sacrifício dele ali na cruz, ele não precisaria fazer mais nada por nós. Já era motivo da gente viver de joelhos diante dele, fazendo a obra dele, falando dele, né? Não precisava mais nada. Mas não, a gente sempre quer mais, espera tudo do Senhor, né? Ora, clama, pedindo e pede, e na hora que Ele nos pede uma coisa, de repente a gente não pode, a gente está triste, a gente está passando por uma situação. Então não importa o que a gente esteja passando, nós temos que fazer a obra do Senhor, né? Com quem que Ele conta aqui na terra para a obra dele? Com a gente. Então, de repente, a gente virar as costas para Ele e falar não, né? Então, nós temos que pedir perdão para o Senhor, né? Pelo nosso procedimento. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluias. Papaizinho querido, papaizinho amado, nós, neste momento, Senhor, nos prostramos diante da Tua presença. Senhor, para primeiramente te pedir perdão, Pai. Oh, Senhor, como somos falhos diante da Tua presença. Porque, de repente, um simples não que ouvimos de alguém, ou uma situaçãozinha, já serve para nos prostrar, Pai, para não querer mais fazer nada, para não querer fazer a Tua obra. Tem misericórdia de nós, Pai, nos perdoa. Somos realmente muito falhos diante de Ti, Senhor. Mas nós Te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua sempre nos ensinando, sempre nos mostrando como fazer, o que fazer. Ah, Senhor, e que nós possamos, a partir desta noite, estar dispostos, Senhor, a Te obedecer, Papai, a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Triste, Senhor, por nós mesmos,
agir desta maneira, mas queremos também tomar uma nova posição diante de Ti, Senhor, de realmente mudar, Pai, de realmente fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, porque só o Teu sacrifício ali naquela cruz, Senhor, já foi o bastante para nós. Nós temos salvação eterna, Senhor. Olha que maravilhoso é ter essa certeza, e isso basta para nós estarmos motivados, estarmos avançando diante da Tua presença, estarmos crescendo, estarmos Te buscando mais e mais, querer se encher de Ti, aprender a Tua palavra, a alcançar outras almas para Ti, Senhor. Paizinho querido, que isto arda realmente em cada coração, não só desses que estão aqui, mas estes que estão em casa também, papai. Muitos até, de repente, por comodismo, não vieram no dia de hoje, mas que esta palavra venha arder no coração, porque é muito bom estarmos juntos, é muito bom estar em comunhão, é muito bom estar na Tua casa, e nós Te louvamos, Senhor, por mais esta palavra aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor tratou de uma forma tremenda em todos nós que ouvimos a Tua voz neste lugar, e queremos, Pai, nos colocar, Pai, e declarar diante da Tua presença que nós vamos viver a Tua palavra, que nada, Senhor, vai tirar a nossa alegria de Te servir, nada tira a nossa alegria, Senhor, de estar fazendo a Tua obra, Pai. Nós nos alegramos diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. E eu peço também nesta hora que o Senhor alcance a cada vida, a cada coração. Pai, que o Senhor trabalhe mesmo na mente, no coração, direcionando e mostrando o Teu querer, a Tua vontade. Que esta semana seja uma semana gloriosa na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha direcionar mesmo todas as coisas. Que cada um possa se alegrar mesmo na Tua presença. Pai, se há alguém prostrado nesta hora, com algum desânimo, Senhor, que realmente abra o coração para Ti, Pai, para que o Senhor derrame da Tua alegria, do Teu renovo sobre o coração, Papai. Pai, nós Te adoramos e Te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, e que o Senhor abençoe mesmo a vida de cada um, Papai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de pedir que os papais ficassem de pé. Vou fazer uma oração especial por vocês. Que bênção, né, ser pai? Para os israelitas, ter um filho era uma bênção muito grande, né? E eu creio para nós cristãos, filhos de Deus também, né? Então os papais se alegrem, né? Por serem pais. Engraçado que a gente tem um dia especial, né? Hoje é o dia dos pais. De repente os pais ouviram alguma coisa dos filhos que normalmente não ouvem, mas que os filhos falem o dia todo dia, né? Porque não precisa ter um dia especial, todos os dias são dias dos pais, né? Então, se você tem a oportunidade de falar uma palavra de amor, de carinho para o seu pai, não deixe de falar, não, né? Fale, porque um dia você pode até pensar, puxa, por que eu não falei? E ele já não está mais no meio de nós, né? Então, que você tenha isso no seu coração. Vamos orar, então, pelos pais? Amém? Papaizinho querido, papaizinho amado, em nome de Jesus, nós Te damos graça, Senhor, pelos Teus filhos, os pais, Senhor, aqui presentes, aqueles que estão em casa, que o Senhor nesta hora possa derramar uma bênção toda especial sobre a vida deles. Pai, muitos deles se desdobram, Senhor, se esforçam, Pai, para levar o pão de cada dia para dentro da sua casa, que o Senhor os capacite mesmo, e que principalmente eles tenham a certeza, a convicção no coração, que é o Senhor que ajuda,
que eles confiem realmente em Ti, Senhor, para que possam dar uma boa educação aos seus filhos, para que possa criar os Teus filhos, papai. Que o Senhor abençoe mesmo a vida deles, abençoe o trabalho, papai, abençoe as mãos, Senhor, que o Senhor prospere a vida deles, papai, que o Senhor abra a porta para aquele que está desempregado, que o Senhor cure a enfermidade daquele que está enfermo neste momento, que o Senhor derrame da Tua paz, Pai, da Tua sabedoria sobre a vida de cada um. Pai, nós levantamos as nossas mãos para abençoar estes pais, papai, que o Senhor continue cuidando e conduzindo a vida de cada um, papai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este momento precioso na Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelos irmãos, papai, e entregamos nas Tuas mãos a direção desta semana, que o Senhor venha mesmo nos conduzir em cada detalhe das nossas vidas, queremos fazer a Tua vontade, não a nossa, muitas vezes nos programamos, nos planejamos, Senhor, mas queremos estar no centro da Tua vontade, que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós entregamos a direção desta semana nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de todos nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.